Muito obrigado, Sr. Desembargador Vaz da Silva. Agradeço-lhe as suas palavras e também aproveitava para cumprimentar a Sra. Ministra Maria Cristina Peduzzi, e que apreciei muito a sua intervenção agora. Cumprimentando os distintos congressistas, desejo-lhes muito boa tarde, esperando que, pese embora seja seguir o almoço, consiga manter a plateia acordada, que nem sempre nestas alturas é o mais fácil. E, evidentemente, que tudo isto pressupõe uma palavra prévia de agradecimento a pessoas que na Academia estão por detrás da minha presença e, portanto, agradecendo o convite, o Dr. Valdeira Florindo, o meu amigo de longa data, o professor Nelson Manrique, a professora Iona Friadiani e o Sr. Desembargador Alexandre Sousa Agra Belmonte, a todos os meus cumprimentos e, evidentemente, que é através de pessoas que têm mantido e que têm desenvolvido a Academia que se consegue que ela consiga, que mantenha esta possibilidade de congressos como o que hoje aqui estamos e, portanto, o meu sincero agradecimento. Relativamente a este tema das alterações unilaterais ao contrato de trabalho, é evidente que vou aludir a algumas das soluções que resultam do direito de trabalho português, portanto, do Código do Trabalho, e claro que ao fazer essas alusões ao Código do Trabalho e à explicação de como é que resultam estes mecanismos de alteração e de alguma flexibilização associada a estas situações, claro que há sempre aqui uma opinião pessoal, algo que estará sempre resultando de certas concessões do que seja o melhor mecanismo relativamente ao direito de trabalho. E, portanto, ainda há pouco o Sr. Professor Leal Amado, e até pela sua gentileza e amizade que nos une, quando fez uma crítica severa àquela norma do Código de Trabalho de 2003, não disse que eu seria dos responsáveis, senão o responsável por aquela norma, mas é evidente que isso estaria sempre relacionado com estas concessões, mas o facto de estarmos aqui na Academia e podermos discutir abertamente estes problemas tem esta vantagem, e isso, no fundo, é profícua a discussão em torno destas posições e, portanto, a diversidade de posições. Relativamente a este tema, o problema base é de que normalmente nós estamos a pensar no contrato de trabalho que foi celebrado. Contudo, muitas das vezes, aquilo que é executado não corresponde já ao que foi celebrado. Particularmente num sistema jurídico como acontece em Portugal, em que os contratos de trabalho duram por longos anos, é frequente que o contrato de trabalho executado não é o contrato de trabalho celebrado. E, portanto, aquilo que foi inicialmente a proposta e a aceitação das partes já está na sua execução alterada. Raramente o que foi acordado com a retribuição é o que hoje é pago, paga-se outra retribuição. O que foi acordado quanto ao tempo de trabalho já não é aquele tempo de trabalho, o local de trabalho já não é o mesmo, etc. E, portanto, vemos uma realidade diferente, que é o contrato de trabalho executado diferente daquele que foi celebrado. E, portanto, é necessário agora verificar o que é que há, ou como há que reagir a estas situações de natural adaptação da realidade contratual. Diz-se, mas isto é um problema do contrato de trabalho? Não. É um problema geral dos contratos. Relativamente, particularmente quanto aos contratos que não carecem de forma, cuja forma não é necessária para a sua celebração, forma solene, não é necessária para a sua celebração, é natural que haja esta mecânica de evolução contratual. Ora bem, tendo isto em conta, vamos pensar não tanto naquelas alterações contratuais formalizadas, porque com alguma frequência encontramos situações em que o contrato foi celebrado numa determinada data e mais tarde as partes, por mútuo consenso, ajustaram modificações. Formalmente modificaram o contrato. Temos também, evidentemente, situações desse tipo, mas eu vou, no fundo, atender àquelas situações que resultaram da prática ou de decisões unilaterais do empregador e que essas decisões, e particularmente neste caso, as decisões unilaterais do empregador alteraram o contrato de trabalho e passamos a ter uma nova realidade contratual simplesmente por uma proposta, não, por uma declaração negocial do empregador. Ora, estas situações decorrerão de variedíssimas hipóteses, até porque, com alguma frequência,
perante uma determinada conduta do empregador que altera uma solução contratual, há um consentimento implícito da parte do trabalhador que não se opôs e que aceitou aquela alteração e que, no fundo, a foi executando, não tendo qualquer oposição. Claro que poder-se-á dizer, não se opôs porque, se calhar, não teria condições para se opor do ponto de vista da sua inferioridade, da sua hipossuficiência e que justificou esse consentimento implícito. Mas não podemos partir do pressuposto que sempre que há consentimentos implícitos que não devem ser aceitos. Ora, só para atender a algumas das situações, ia começar por falar na questão do tempo de trabalho. Em regra, hoje, os contratos de trabalho que são executados têm mecanismos de tempo de trabalho, de execução de tempo de trabalho, que não são aqueles que foram acordados. Particularmente porque, por via do regime estabelecido no Código de Trabalho, há um mecanismo de adaptabilidade. Adaptabilidade essa do tempo de trabalho que normalmente é por decisão unilateral do empregador. O empregador pode dizer, a semana que vem, em vez de trabalhar 8 horas por dia, trabalha 10. E isto é uma decisão do empregador que não tem de depender de nenhuma aceitação do trabalhador, porque faz parte das regras da adaptabilidade, desde que elas estejam vigentes na empresa, o empregador vai gerindo através desta possibilidade de ajustamento do tempo de trabalho em função das necessidades da empresa que poderá acontecer. E o mesmo se diga com o horário de trabalho. O horário de trabalho, aquela ideia de que a hora de início e termo de trabalho que tinha sido pensada como uma das formas de garantia, hoje, no Código de Trabalho em Portugal, tem possibilidade de modificação. O empregador, por uma razão de gestão empresarial, justificadamente, evidentemente, por uma razão de gestão empresarial, pode mudar o horário do trabalhador e dizer, em vez de iniciar o seu trabalho às 9 horas, como estava pensado inicialmente, agora passará às 10 ou às 8, porque a empresa precisa de uma nova gestão e, para isso, ele pode alterar o horário, tem um regime procedimental e, cumprindo esse regime procedimental, altera o horário de trabalho e, portanto, a execução hoje já não corresponde àquilo que foi de início relativamente ao horário de trabalho. Inclusive, podemos ter situações de mudança de categoria, que mudanças de categoria muitas vezes, evidentemente, serão acordadas, particularmente nas situações de despromoção. A situação de despromoção, essa claramente só com base em acordo e com um acordo que tem que ser tutelado pela Autoridade de Condições de Trabalho, portanto, o Estado verifica esse acordo. Mas no que respeita às promoções, aí, muitas vezes, são situações que praticamente não estão contratualizadas. Foi promovido o trabalhador, inicialmente foi contratado com a categoria X, hoje está na categoria Y, e isto não tem nenhuma manifestação de declarações de vontade relativamente a essa situação. E mais, podemos ter, inclusive é previsto na legislação, situações em que o trabalhador foi temporariamente colocado numa categoria e depois, por decisão unilateral do empregador, regressa à anterior categoria. Portanto, a maior flexibilização, até do ponto de vista da categoria, é possível para determinadas circunstâncias em que, portanto, ele regressa à situação anterior. Uma outra hipótese, e esta com particular incidência prática, é a do designado ius variandi. O ius variandi não é recente, é normalmente indicado como uma daquelas evidentes exceções ao pacta sunt servanda e que seria uma das particularidades do contrato de trabalho em que se admitia que o empregador pudesse alterar a atividade do trabalhador através da figura do ius variandi. Mas, repito, tal como disse ainda há pouco, grande parte destas questões do direito de trabalho e propriamente do contrato de trabalho não são desconhecidas de outros regimes contratuais. E, portanto, a figura do ius variandi, a figura de que há uma parte num contrato que tem a possibilidade de modificar as relações contratuais, existe noutros contratos, com previsão no Código Civil. Por exemplo, o contrato de empreitada está claramente identificado que o dono de obra tem possibilidades de mudança unilateral do contrato em variedíssimas áreas. Ora, portanto, não é uma especificidade do contrato de trabalho, ainda que, de facto, tenha aqui uma incidência muito significativa, tendo em conta que se permite que, no Código de Trabalho português, que o empregador possa, por decisão unilateral, alterar a atividade do trabalhador. O trabalhador foi contratado para uma determinada atividade e ele poderá modificar essa atividade
Ainda que, evidentemente, este mecanismo de ius variandi está sujeito a determinadas condicionantes. Primeiro, é temporário, não poderá fazer uma alteração definitiva da atividade e, em segundo lugar, terá de preencher determinados requisitos, nomeadamente da necessidade da empresa e também requisitos relacionados com a capacidade do trabalhador, de não ser ofensivo, etc. Mas, preenchidos estes requisitos, poderá haver temporariamente uma modificação da atividade. O trabalhador foi contratado para realizar certa atividade e, na realidade, acabará por ter que desenvolver uma atividade diferente. Este problema do ius variandi, ainda, e até pela tal incidência e relevância que indiquei, acaba por ter também um certo impacto na discussão se o ius variandi não será também aplicável noutras áreas que não só a mudança de atividade. Relativamente à mudança de atividade, há uma previsão específica na lei. O Código de Trabalho prevê concretamente que o empregador unilateralmente, temporariamente, mude a atividade do trabalhador e, portanto, poderá estar admitido, mas pergunta se isto não será extensível a outras situações em que se poderia recorrer a esta lógica do ius variandi. Todavia, tendo em conta que a previsão legal é unicamente para a alteração da atividade, circunscrever-me-ia tão só a esta possibilidade, ainda que, como disse, há discussão, entre nós discute, se não poderá haver um ius variandi mais amplo do que aquele que o legislador expressamente consagrou de permitir a alteração da atividade e, portanto, a alteração unilateral, decisão unilateral, que o trabalhador terá de aceitar e, portanto, não poderá recusar, salvo naqueles casos em que não estiverem preenchidos os requisitos que o legislador determina para o ius variandi. Uma outra situação, e esta também com particular incidência na realidade da atividade de trabalho, tem a ver com a mudança do local de trabalho. E relativamente à mudança do local de trabalho, não iria agora falar das situações de mudança contratualizada, porque é evidente que há determinadas situações em que do próprio contrato já resulta uma cláusula da qual se permite que haja mudança do local de trabalho. E, portanto, o problema depois será a discussão da validade dessa cláusula, mas, no fundo, entre nós, no sistema jurídico previsto no Código de Trabalho em Portugal, está hoje indiscutivelmente aceita. Houve tempos em que se discutiu, mas o Código de Trabalho admitiu-a claramente que nada impede o ajuste de uma cláusula nos termos da qual o empregador pode mudar o local de trabalho. Dentro de certos condicionantes, é permitida esta cláusula. Mas não estou a falar, portanto, destas situações que já foram contratualizadas, portanto, já tem a situação contratualizada. Sem nenhuma previsão contratual, há também possibilidade de o empregador mudar o local de trabalho. Portanto, decisões unilaterais do empregador que, pese embora do contrato haja uma determinada indicação qual é o local de trabalho daquele trabalhador, que o empregador possa fazer modificações. Ora, importa ver então estas situações. Em primeiro lugar, importa ter em conta que relativamente a esta questão do local de trabalho, há um aspecto relevante, enfim, noutras situações, mas neste caso de relevante, que é o do poder de direção. E o poder de direção, que também, evidentemente, nas situações ainda há pouco referidas do ius variandi, também claro que é uma manifestação do poder de direção, mas agora aqui importa ter em conta porque o poder de direção permitirá determinadas atuações, mas há uma regra no Código de Trabalho que é designada pelo princípio da inamovibilidade, ou seja, de que o trabalhador não deverá ser mudado de local de trabalho. Porém, ainda que exista esta regra da inamovibilidade, este princípio que aí foi estabelecido, há determinadas alterações do local de trabalho que estão admissíveis pela própria natureza das coisas. Em primeiro lugar, no poder de direção, inclui-se a possibilidade de deslocalização geográfica. Geográfica no sentido de ser daquelas situações em que a alteração não tem qualquer impacto porque faz parte da mesma estrutura da empresa. Se a empresa está instalada em vários andares de um prédio, mudar o trabalhador do primeiro para o quinto andar ou vice-versa, isto não tem qualquer limitação e, portanto, faz parte da normal exercício do poder de direção, a mudança de local, de espaço no recinto de uma empresa, mudar o trabalhador local, isto não suscita qualquer dúvida. Mas mais do que isso, há determinado tipo de atividades
que mesmo que não tenha sido contratualizado, está implícita na sua normal execução a mudança de atividade. E, portanto, são daquelas situações em que é a execução do trabalho que implica que o trabalhador esteja sujeito a uma ordem, a um poder de direção de mudança de local de trabalho, que, no fundo, cabe, portanto, ao empregador decidir. Há uma situação típica que já algumas vezes foi discutida nos tribunais e que em Portugal foi dito hoje, enfim, diria, de forma relativamente pacífica, relativamente a trabalhadores contratados por empresas de construção civil. A lógica do trabalhador que é contratado por uma empresa de construção civil é de acompanhar as obras que a empresa vai fazendo. E, portanto, vai-se deslocalizando, não precisa ter nenhuma cláusula contratual nesse sentido, faz parte da própria natureza, se ele teria que acompanhar obras, não é naquela onde está no momento, mas nas várias onde vai seguir. E, portanto, isto ocorre para esse exemplo, mas noutras situações em que há atividades que por natureza se deslocalizam e, nesse caso, nessas situações haverá que admitir. Por último, há aquelas situações que não fazem parte desta natureza e então, dir-se-á, são aquelas em que pode ainda assim haver alteração unilateral do local de trabalho, mas essa alteração unilateral, que pode ser individual de um trabalhador ou coletiva de toda a empresa, assenta em pressupostos. Tem que haver justificação e não pode causar prejuízo sério ao trabalhador. Mas, verificados estes pressupostos, nestas situações, em que não faz parte da natureza das coisas, o empregador pode decidir a mudança de um trabalhador, muda de local de trabalho, desde que tenha uma justificação para mudar de local de trabalho e que não cause prejuízo sério ao trabalhador. E esta questão do prejuízo sério tem sido analisada pela jurisprudência portuguesa várias vezes e é evidente que, eu diria, a jurisprudência portuguesa é relativamente diferente da brasileira, relativamente a estas questões de proteção do trabalhador. E vemos a multiplicidade de situações em que não são entendidos como prejuízo sério o ter que uma deslocação de mais 20 km, uma deslocação de mais meia hora de trajeto, etc. Não entendem isso como prejuízo sério e, portanto, são livremente modificáveis essas situações para o trabalhador. O último ponto que queria referir e que esse traz maior problemática e não tem base legal, mas tem tido aplicação prática e admitida na jurisprudência, tem a ver com a alteração do mecanismo retributivo. A alteração do mecanismo retributivo, como comecei logo por dizer, normalmente a retribuição que hoje é paga a um trabalhador não é aquela que foi acordada. Houve já modificações múltiplas, a retribuição aumentou a base salarial, aumentou um subsídio, criou-se um determinado benefício que foi estabelecido, uma isenção, etc., que implica um determinado pagamento. Ora, o problema que se coloca é o de saber se, relativamente a essa complexidade retributiva, pode ou não recorrer-se àquilo que por vezes se tem designado já nos nossos tribunais, se pode recorrer-se àquilo que se designa da arquitetura retributiva. Ou seja, se o empregador tem a possibilidade de unilateralmente fazer uma reestruturação na arquitetura retributiva. E, portanto, em vez de pagar tantos subsídios, mais uma isenção e mais um complemento salarial, conglobar estes mecanismos. Isto tem-se verificado particularmente nas situações de aquisição de empresas, de fusão de empresas, em que até por via da regra do princípio da igualdade salarial, há necessidade de reestruturar o mecanismo retributivo. E os tribunais em Portugal têm entendido em regra que o que é relevante é que o valor final seja o mesmo. Desde que o valor final seja o mesmo, está no domínio da autonomia do empregador fazer a arquitetura retributiva que entender. Claro que, como devem imaginar, isto não é inócuo, porque arquiteturas retributivas, enfim, sabemos o que é que aconteceu com as arquiteturas financeiras e que levaram a alguns aspectos da crise económica, e as arquiteturas retributivas também têm algumas consequências, podem ter algumas consequências negativas. Mas, em regra, o que tem dito é que se o valor global final for o mesmo, então seria, em princípio, aceito. Enfim, isto no fundo para indicar alguns dos aspectos em que a flexibilidade acabou por verificar-se em Portugal, tendo um pouco em conta que
há que ponderar que as regras de direito de trabalho, sem dúvida, que têm que proteger o trabalhador, mas há que estabelecer um equilíbrio, e esse equilíbrio, muitas vezes, numa economia globalizada, tem que ser pensado numa perspectiva um pouco mais alargada do que a pura relação entre o empregador e o trabalhador, e é isso que muitas vezes se tem levado a algumas situações de admissibilidade de certas situações de flexibilidade, evidentemente, sem pôr em causa a proteção do trabalhador. Muitíssimo obrigado pela vossa atenção.